palavra de Deus diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas a palavra não para aí. A gente acha que a Bíblia diz que o que Deus tem para o nosso futuro está oculto, mas não é isso que a palavra diz. A palavra de Deus diz: mas Ele já o revelou por meio do seu Espírito. O que a palavra está dizendo é que o homem espiritual consegue sondar dentro de si as palavras que Deus já liberou a seu respeito. Os seus olhos não viram, o seu coração ainda não ouviu, você ainda não enxergou. O que a palavra está dizendo é que os milagres que não podem ser percebidos de forma sensorial já foram reveladas de forma espiritual. Alguém, pelo amor de Deus, pega essa rema. Guarda isso, irmão. O que a palavra está dizendo é que aquilo que existe mais profundo em Deus não pode ser visto de forma superficial. Ele foi escondido dentro do seu espírito. A palavra de Deus diz que quando a gente ora, Paulo diz que é como se fosse frutífero para a nossa mente, mas edifica o nosso espírito. É quando o Espírito de Deus testifica o nosso espírito sobre as coisas de Deus. Você está comigo? Diga amém. O homem natural discerne coisas naturais, mas o homem espiritual discerne coisas sobrenaturais. A Bíblia diz que a glória de Deus está em esconder certas coisas, mas a glória dos homens está em descobri-las. Recebe isso em nome de Jesus. Tem gente que vai sair daqui e vai falar: pastor, eu ouço tanto falar sobre promessas, mas eu não sei quais são as promessas que eu tenho. Deus desenhou dentro de você como um mural dos sonhos, como algo que você vai acessar para não se esquecer. Quando o salmista diz: traz à minha memória aquilo que me dá esperança, ele fala de trazer à memória, significa que é algo que já foi ouvido um dia e eu preciso relembrar, algo que já foi mostrado um dia e eu preciso rever, algo que já foi dito um dia e eu preciso ouvir novamente. Irmão, toda a palavra que Deus liberou sobre você desde a eternidade passada está pulsando em você, mas você precisa trazer à existência aquilo que aos seus olhos naturais ainda não existe. Você precisa abrir a sua boca e dizer: vem para fora. Cada promessa, venha para fora. Cada palavra que Deus liberou sobre a minha vida, venha para fora. Cada desígnio e o chamado que Deus tem para mim, venha para fora. Eu declaro em nome de Jesus, nos próximos dias, um espírito de revelação, como Paulo diz, me dando clareza e entendimento a respeito das coisas de Deus. Abre os olhos dos nossos corações para que a gente possa discernir e entender e enxergar e se mover, e que nenhuma opinião contrária tenha mais espaço dentro de nós do que as palavras que o Senhor já liberou sobre mim. Eu declaro em nome de Jesus que os ruídos do inferno não vão me deixar confusos, porque eu já ouvi as promessas dos céus. As opiniões não me movem, os ruídos não me param, a aprovação não é o que eu dependo, porque Deus já disse algo a meu respeito. E não importa o que dizem, o que pensam, o que fazem, eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho, eu posso o que Deus diz que eu posso, e eu vou viver o que Deus disse que eu viveria. Você crê nisso? Você pode celebrar Jesus no seu lugar? Aleluia! Alguém está feliz de estar aqui essa noite? De verdade, alguém está recebendo algo de Deus nessa noite? Você me dá mais 10 minutos para finalizar essa mensagem? Posso ir mais 10? De verdade, levante sua mão quem me dá mais 10 minutos. Quem precisa ir embora reclama com quem levantou a mão aí. Me dá mais 10 minutos. Deus vai surpreender a gente. Deus já está fazendo algo novo, eu creio. Sabe o que me chama a atenção? É que a Bíblia diz que quando Jesus ressuscita Lázaro, Lázaro vem para fora, mas ainda está preso. Irmão, olha para mim. Versículo 44. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas, e o seu rosto envolvido num pano. Então disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem ele ir. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Tem muita gente que voltou a viver, mas ainda não se libertou daquilo que antigamente se prendia. Você dar um passo de fé e viver um novo começo é o primeiro passo da sua jornada.
Mas para você começar a desenhar o seu futuro, você precisa aprender a apagar o seu passado. Lázaro vem para fora, mas a Bíblia diz que as cordas ainda o prendiam, ainda havia um pano sobre a sua face. Irmão, existe alguém que acabou de ressuscitar, mas que ainda dependia de um toque de Deus. Guarda isso e olha para mim em nome de Jesus. Jesus vai ressuscitar ações nessa noite, já está fazendo. Jesus vai restaurar promessas, já está acontecendo exatamente agora. Mas você precisa deixar que Ele remova as amarras do passado, se você quer começar a correr em direção ao seu futuro. Não dá para viver o novo sem se despedir do velho. Não dá para entrar numa nova estação sem esquecer da antiga. Não dá para começar algo novo olhando para trás. Deus está fazendo uma coisa nova. É o que diz a palavra dele. Vocês não percebem? Em meio a desertos, fazendo fontes de água viva. A palavra de Deus nos diz que quando nós entregamos a nossa vida para Deus, as coisas velhas ficam para trás e em Jesus tudo se faz novo. Olha para mim. Tem milagres que só dependem de um posicionamento natural. Tem gente que está aqui, você está me ouvindo agora, você está ouvindo pela internet, eu não sei quantas pessoas a gente tem conectados online. E você não viveu ainda alguns milagres porque você ainda não perdoou algumas pessoas. Tem gente que não está vivendo romper, não é só por falta de fé, não. É por falta de um posicionamento coerente com a palavra que a gente crê. Perdoar significa perder no ar, deixar ir. Eu não sei você, mas eu aprendi a não ser refém de circunstâncias nem sentimentos, porque todas as vezes que uma palavra de outra pessoa mudava o meu dia, eu me tornava refém de alguém que podia manipular como o meu dia seria. Mas quando você entende que a paz que você tem é sua, você não vai deixar ninguém roubar ela. Guarda isso, irmão. Pastor, você está falando isso, mas eu não sei o que meu pai me fez. Eu não sei o que seu pai te fez. Mas uma coisa eu sei, se você perdoá-lo hoje, você vai perceber o seu coração mais leve e você vai estar pronto para viver o novo de Deus, mudando cada área da sua vida. Pastor, você está falando isso, mas você não sabe o que o meu sócio me fez. Irmão, olha para mim. Tem coisas que a gente quer que Deus nos poupe, mas Ele não poupou nem o seu único filho. Por que Deus está deixando que eu passe por isso, irmão? Você está passando por falta? Muito prazer, você acabou de ser colocado na galeria de José, se tornaria governador, mas antes se tornou escravo. Você está passando por perseguição, você acabou de entrar no hall de Davi. Ele honrava um homem com harpas e com tudo que tinha, e foi perseguido por anos e se escondeu em meio a desertos para não ser assassinado por ele. Pastor, mas eu fui traído. Muito bom, você acabou de entrar no hall de Jesus. Ele foi traído com um beijo e ainda assim não mudou a forma como tratava Judas. Irmão, olha para mim, o evangelho é tão poderoso que mesmo Jesus, sabendo que um dos 12 o trairia, não pediu para ninguém sair da mesa. Jesus olha para os 12, apresenta a nova aliança. Olha eu, aliança, já estou no Allianz Parque já. Apresenta uma nova aliança no sangue dele, apresenta o pão dele que vai ser partido. E ele sabe que Judas é quem vai traí-lo, mas ele não pede para que saia da mesa. A Bíblia diz que quando Judas se apresenta para Jesus e beija ele para sinalizar que ele era quem os soldados procuravam, Jesus sauda ele chamando de amigo. Amigo, com um beijo você entrega o Filho do Homem. A falta do caráter de Judas não mudou o caráter de Jesus. Irmão, olha para mim, em nome de Jesus. O que Deus tem para nós não é só fazer voltar a viver o que parecia morto. O que Deus tem para nós é liberdade para avançar e viver milagres. Aquilo que te prendia não te prende mais. Aquilo que te parava não te para mais. Aquilo que te entristecia não te entristece mais. Aquilo que te confundia não te confunde mais. Porque se Cristo nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. Tem alguém aí que é livre em Jesus? Você pode levantar suas mãos e declarar isso com autoridade. Diga: eu sou livre. Diga isso mais uma vez. Diga: eu sou livre. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou quase finalizando. O louvor pode se posicionar para a gente parecer que está fechando agora. João 11:32. Alguém está recebendo algo de Deus nessa noite?
João 11:32. Quando Jesus chegou ao lugar aonde Lázaro estava, Marta o questionou, por que não chegou antes? Mas sabe o que é interessante? Em João 11:34, ele pede para que Marta leve a ele para o lugar onde Lázaro estava enterrado. Irmão, olha para mim, não perde nada, por favor. Você está comigo? Diga amém. Jesus vira para Marta e fala: Marta, me leva onde vocês o colocaram. E o que é interessante, porque isso não está na Bíblia, não dá para a gente ter certeza sobre isso, mas quando a gente estuda sobre o contexto, a gente percebe que Jesus já conhecia aquele lugar, não era um lugar estranho para ele. E normalmente naqueles vilarejos, todo mundo sabia onde ficava o lugar do sepultamento, todo mundo sabia onde ficavam as coisas naquela comunidade, porque eram lugares pequenos. Você está comigo ainda? Diga amém. Então provavelmente Jesus sabia o lugar onde os mortos estavam sepultados, mas por que Jesus pede para que Marta leve ele lá? Olha para mim, irmão. Se Jesus já sabia provavelmente aonde Lázaro estava, por que Jesus pediu para Marta levar ele lá? É uma didática de Deus. Jesus está dizendo: me leva para o lugar onde você considera que está morto aquilo que eu vou ressuscitar. Irmão, o milagre só está disponível para quem está vulnerável. Você lembra daquele milagre do homem da mão mirrada? A Bíblia diz que um homem de mão mirrada, João, chega diante dele e aí Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? Se aquele homem quisesse esconder a vergonha dele, apresentaria a mão boa e sairia seu milagre. Mas aquele homem precisou ser vulnerável e apresentou a mão doente e saiu de lá curado. Quantas pessoas não tiveram um encontro com Jesus e não foram curadas porque não foram vulneráveis para Jesus curar? Tem um momento que a Bíblia diz: Jesus está sendo questionado pelas pessoas com que ele anda e os lugares onde ele está, e ele fala: olha, eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médicos, mas os doentes sim. Irmão, você acredita que tem alguém que não precisava daquilo que Jesus carregava? O que Jesus está dizendo é que existem aqueles que sabem que precisam e aqueles que fingem que não precisam, mas para aqueles que sabem, Deus está sempre pronto para fazer uma coisa nova. Deixa eu liberar isso sobre você em nome de Jesus. Cada área da sua história que você apresentar para o Senhor de forma vulnerável, Ele está pronto para fazer algo novo acontecer. Marta, me mostra aonde está o que você considera morto. Marta leva Jesus até o lugar da morte e ela sai de lá com o irmão caminhando em vida. O que Jesus está perguntando para alguns de nós nessa noite é: filho, me leva à área da sua vida que você considera morto e deixa o autor da vida fazer isso voltar a viver. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!